Ok. Problemas. Acho que agora deu. Vamos lá. Vamos ver como é que fica agora. Bom dia, Érica. Ale, abraços perfumados. Há quanto tempo, Ale? Ótimo. Bom dia, pessoal. Comecei um pouquinho tarde aqui, que problemas de internet, né? Mas vamos lá. Vamos ver se dá certo. Bom, o tema é um tema que é caro a todos, né? Bom dia, Cláudia. É um tema importante na vida de qualquer pessoa. Márcia. Esse aí, pessoal, bom dia, bem-vindos. Então, a ideia é falar sobre amor. Aqueles que me conhecem sabem que eu não sou exatamente do cidadão mais politicamente correto e costuma ser um pouco mais realista. Jarbas, Bona, isso aí, pessoal, bem-vindo. Então, eu vou dar uma visão realista de amor, tá? Eu vou propor aí algumas ideias e vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o que é amor. Quando eu estava pensando na ideia de definição de amor, eu estava me lembrando daquelas figurinhas de uns 30 anos atrás de amar é. Pois bem, ninguém pode dizer que só existe um conceito sobre amor. O amor tem inúmeros conceitos, não tem o conceito certo sobre amor, mas eu vou propor um aqui que eu comecei lendo, dando uma olhada nisso em 2003, no mestrado de filosofia, Amor segundo Aristóteles. Então, fui variando, vamos chegar aqui numa definição de amor, então. Amar é buscar o bem-estar de alguém, sendo essa busca baseada no bem-estar que o amado gerou no amante, por ser quem é. Seja psicologicamente ou fisicamente. Esse bem-estar gerado pelo amado ou amada tem de dois tipos. Aquilo que a pessoa faz e aquilo que ela dá a impressão. Eu vou explicar cada um desses pontos, tá, pessoal? Eu estou dando uma definição, porque a gente vai começar agora a ter mais detalhes, mais peculiaridades para nós entendermos o que é o amar. Então vamos começar com essa ideia de amar é buscar. Veja bem, quando eu coloquei que amar é buscar, deixa eu ver que parece um pouquinho... Eu acho que melhorou. Ou não. Quando a gente fala que amar é buscar, não é desejar o bem-estar de alguém. Desejar o bem-estar de alguém é muito fácil. Eu desejo o bem-estar da humanidade, então eu amo a humanidade. Não. O conceito de amar vai implicar necessariamente numa busca, numa dedicação a outra pessoa. Então já começa daí. Amar não é desejar o bem de alguém. Amar é buscar o bem-estar de alguém. Ok. Por que tu vais buscar o bem-estar de alguém? Ora, se a pessoa estiver te pagando para receber uma massagem, então o fato de tu fazeres uma massagem gerando esse bem-estar, obviamente, não pode ser chamado de amor. O amar precisa ter como base o que a pessoa gera de bem no outro. Toda pessoa amada, ela é amada porque de alguma forma ela gerou um bem-estar na outra pessoa. Então, é buscar, não é desejar. Vamos pensar no amor de uma mãe. Muitos dizem que amor de mãe é incondicional. Não é. É uma condição pequena, verdade. Vamos pensar numa situação, e desculpa que eu vou falar de uma forma meio, talvez, crua para algumas pessoas, mas importante. Vamos pensar numa mãe que está grávida e agora ela diz, eu amo a criança que vai nascer. Ela ama o ser que é a criança ou ela ama o que ela pensa sobre quem vai ser a criança?
Ela ama a criança ou ela ama o futuro dela, a sensação de ser completa? E essas sensações são o bem-estar que a criança gera, não por ela ser quem ela é, mas pelo que ela representa para a mãe. É muito importante, é extremamente importante nós entendermos uma coisa que vai parecer uma pegadinha meio complicada. Em última análise, nós nunca amamos uma pessoa. Nós amamos quem nós pensamos que ela seja. Complicada a definição, mas em última análise é isso. Nós olhamos para uma pessoa, a gente pensa coisas boas sobre ela, esse bem-estar que vem do que eu penso sobre ela, faz eu me sentir bem, e isso faz eu amá-la. O que significa, por sua vez, que se eu alterar minha forma de pensar sobre a pessoa, eu posso aumentar o amor ou acabar com o amor. Mas a gente chega lá, tem muita coisa pela frente ainda. Então, o amar é buscar esse bem-estar de alguém. E aqui a gente tem uma complicação. Vamos pensar no bem-estar do filho. Então o filho diz, mãe, eu quero brincar. E a mãe diz, não, você tem que estudar. E agora a mãe não está pensando no bem-estar necessariamente da criança naquele momento. Ele está buscando o bem-estar, a mãe está buscando o bem-estar da criança dali a 15 anos, 10 anos, 20 anos. Então, amar não significa necessariamente buscar o bem-estar da pessoa para hoje, mas pode ser buscar o bem-estar da criança para quando ela for adulta. Porque a criança que eventualmente... Ora, eu tenho 43 anos. Eu cresci com a frase da minha mãe de primeiro dever, segundo prazer. E o que a gente tem hoje em dia é o oposto. Primeiro prazer e se der o dever. O que obviamente está gerando uma série de diferentes dificuldades. Bom dia, pessoal. Então, amar é buscar esse bem-estar. Agora, o que a gente pode pensar é que esse bem-estar vem do quê? Dá pra gente dizer que amor é quase meritocrático? Sim. Então, de alguma forma, se eu não tiver coisas boas, se eu não gerar bem-estar na outra pessoa, eu não serei amado. É simples assim. A causa do amor é o bem-estar gerado em outra pessoa. Como é que uma pessoa gera bem-estar em outra pessoa? Ou por algo que ela faça. Então, eu posso fazer uma comida, ou eu posso fazer cafuné, ou massagem, ou qualquer coisa nesse sentido. E eu posso ter conversas, a pessoa olha para mim, ela pensa coisas boas sobre mim. Então, isso tudo pode gerar o bem-estar. Ou seja, o amado tem que gerar bem-estar no amante e, como efeito, o amante vai buscar o bem-estar do amado. Fica meio complicado aqui, porque agora a gente tem uma outra variação, que é o fato de que o amor é sempre condicional. Ele é condicional de que forma? Se não existir o bem-estar de uma pessoa na outra, não vai existir o amor da outra pessoa por ela. A pergunta, portanto, é o bem-estar. Estou gerando bem-estar à próxima pessoa? E vamos pensar nesse bem-estar. Em última análise, o que é o bem-estar? A gente pode pensar em 4 pontos diferentes. Quem já foi meu aluno já está cansado de ouvir isso, mas é sempre bom aprofundar algumas ideias. A primeira fonte de bem-estar é prazer. Então, ser prazeroso. A pessoa nos vê e ela sente prazer de alguma forma na conversa, no humor, no conhecimento, nas risadas, nas piadas, na amizade, na confiança, na honestidade. Então, o bem-estar na troca, o bem-estar ao ver coisas boas a meu respeito, ao ver coisas boas no outro. Então, prazer. Uma outra fonte de valorização do ser humano é o quanto cada um é capaz de proteger o outro. Olha que coisa complicada. Capaz de proteger. Mulheres buscam proteção nos homens. Vice-versa, diferentes tipos de proteção. Dificilmente um homem vai procurar proteção física da mulher para a mulher defendê-lo. Mas são proteções diferentes. Então, é diminuir uma dor. Às vezes a dor é o medo de ficar só. Às vezes
cuidar da outra pessoa é quase ser um terapeuta da outra pessoa, no sentido de que tu ouves o problema, tu ajudas a pessoa a lidar com o problema dela. Então, de uma maneira geral, tu geras um bem-estar na outra pessoa que vai ser a causa do amor, e esse bem-estar se baseia essencialmente no quanto que tu geras de prazer no outro e o quanto que tu és capaz de cuidar do outro em momentos de dor. Eu vou aprofundar um pouquinho isso aqui depois, mas aqui vem uma situação bastante complicada. Digamos uma pessoa que ela tem uma baixíssima autoestima e agora ela começa a se relacionar com alguém que aí elogia muito, que levanta a autoestima dela, e aí eu começo a me sentir super bem com essa pessoa porque minha baixa autoestima está sendo cuidada pela outra pessoa. Tá ok. Então eu estou me sentindo bem porque ao estar com ela eu tenho uma autoestima melhor. O que acontece quando eu não precisar mais da outra pessoa para eu me estimar? Será que acaba o amor? E muitas vezes, sim, acabou o amor. Eu me lembro de um paciente que eu atendi há muito tempo, ele vira para mim e diz, Baira, eu vou casar. Eu pergunto por quê, ele fala, porque eu a amo. E ao conversar um pouco com ele, eu viro e faço a seguinte pergunta. Você casaria, você amaria a sua esposa, sua futura esposa, se você não tivesse medo de ficar só? E aí, ele disse não. Em alguns meses acabou o noivado. Por quê? Porque quando a gente aprende a cuidar de nós mesmos, muitas vezes a necessidade de ser cuidado pelo outro diminui. Aliás, apenas um detalhe à parte, esse é o conceito de independência. Independência é quando você faz por você o que a outra pessoa faz por você. Então, eu sou dependente de alguém com relação a cozinhar. Se eu não souber cozinhar, se eu souber cozinhar, eu não dependo mais, eu desenvolvo independência. Eu tenho dependência econômica da minha mãe, do meu pai. Se eu não me sustentar economicamente, a independência é isso. A palavra dependência vem do latim dependurare, que significa se pendurar em alguma coisa sem a qual tu cais. Ou seja, a ideia básica é aprender a cuidar do outro. E muitas vezes, se o outro já souber cuidar de si, esse bem-estar tu não geras mais para ele. Ele mesmo cuida bem de si. É mais ou menos como eu fazer uma feijoada muito boa, e aí uma mulher vai fazer feijoada para mim, e aí eu faço melhor que a dela, ela cuidou de mim, ótimo, mas eu não dependo. Então tudo isso fica complicado. Pois é, vocês estão ouvindo o ronco do meu cachorro. Absurdo. Quem disse? Mas tá ali, ele é bonitinho. Tá, ele não é bonitinho, ele é divertido. Eu amo ele. Ele me gera bem-estar justamente por causa desse tipo de coisa. Então, os bem-estares são dependentes dos gostos e valores de cada um. E, bom, o que é bom para um vai ser ruim para outro. O ronco tá brutal, né? Então, resolve, por favor. Vamos resolver isso. O cachorro é bulldog francês, pessoal. Vocês saibam disso, que isso faz parte do amor. Tá? Então, vamos lá. O amado precisa fazer coisas para ser amado. Ele precisa ter coisas boas, ele precisa gerar um bem-estar no outro. Pois bem, como que uma pessoa gera bem-estar na outra? Nós podemos pensar em bem-estar em termos de aparência. Então, você vê alguém e agora essa pessoa que você vê, você acha bonita, então isso faz parte... Acabou o ronco. Então, tem a beleza, o que é belo para um não é para o outro. Quando eu penso em amor, eu penso em molhos. Molho de comida. Eu adoro molho, eu adoro comida. Quando eu pergunto para alguém por que você ama determinada pessoa, a pessoa muitas vezes vai dizer, não sei, é como comer um molho e dizer o molho é muito gostoso, mas tu não sabe explicar o porquê, tu só sabes que é gostoso o molho. E, no geral, é uma série de ingredientes diferentes.
E esses ingredientes é que nós precisamos entender. Vamos trocar a palavra características das pessoas por ingredientes? Vamos fazer essa analogia. Então, se eu for um homem muito cru, muito arrogante, isso vão ser ingredientes que podem ser mal vistos, no geral vai gerar um mal-estar. Quais são as minhas características, quais são os meus ingredientes que podem afastar alguém de mim ou aproximar alguém de mim? Essas são perguntas muito difíceis, mas é esse o ponto. O ponto acaba sendo que não existe uma característica que seja praticamente universalmente amada, claro, fora questões básicas como respeito, mas muitas não são. Então, uma das perguntas que a gente precisa fazer sobre amor é quais as características que aproximaram determinadas pessoas. E não é exatamente algo muito simples, porque de uma maneira geral nós não entendemos de onde vêm os nossos sentimentos, nós apenas os sentimos. É como, de novo, comer um bom molho, um molho de vinho do Porto com fungo seco e gorgonzola, e aí vem aquele sabor. E aí, bom, como é que nós entendemos isso? Quais as nossas características? Então, quais características nossas afastam pessoas? Quais características nossas aproximam pessoas? Entendendo que, obviamente, o que muitas vezes aproxima uma pessoa afasta a outra. Então, diferentes bem-estares, aparência, caráter, inteligência, sucesso profissional e por aí vai. Vamos entender que amar e querer não são a mesma coisa. Amar e querer são coisas completamente diferentes. Porque eu posso querer estar alguém porque eu estou com medo de lidar com a minha vida. Eu posso querer estar com alguém porque eu estou com meu orgulho ferido. Querer estar com alguém não significa amar alguém. E muitas vezes as pessoas confundem essas duas coisas. Quantas vezes eu não vi mulheres em casamento, homens em casamento, que dizem, eu quero ficar casado, e aí tu perguntas o porquê, a pessoa muitas vezes não sabe, e em última análise é porque ela tem medo de ficar só. Tá? Então, sempre a pergunta com relação a o querer não se refere ao amar. Nós podemos querer muito alguma coisa, não significa que nós amamos essa coisa. Amar também é diferente de gostar. Gostar é ter prazer ao fazer alguma coisa. Eu gosto. Então, gostar de uma pessoa é ter prazer em estar com ela. Amar é quando eu vou querer buscar esse prazer, esse bem-estar da pessoa. Isso é muito importante, porque agora eu vou dizer uma coisa aqui que é muito complicada. Não é politicamente correta, mas é bastante verdadeira. Tem pessoas que não são capazes de amar. Simples assim. Porque para amar, nós precisamos ser capazes de pensar no outro em primeiro lugar, buscar o bem-estar do outro antes de buscar o próprio bem-estar. E tem pessoas que nunca vão conseguir buscar o próprio bem-estar, buscar o bem-estar do outro antes do próprio. Então, alguns conceitos complicados, mas necessários. Muitas vezes tem mães que não vão ter condições de amar os seus filhos. E filhos que não terão condições de amar suas mães, por aí vai. Então, todo amor é condicional, e a condição é mínima, que no caso de uma mãe, por exemplo, que está com um filho que é viciado em crack, esse filho, minimamente falando, para continuar sendo amado pela mãe, ele não pode bater nela, essa vai ser a condição. Mas muitas vezes, não vamos confundir, por exemplo, uma mãe que se dedica muito ao filho com o fato de amá-lo. Pense numa mãe, pense num pai que se dedica muito ao filho ou à filha, e aí tu perguntas o porquê e ele diz, de alguma forma eu me sinto culpado pelo meu filho fumar crack. Tu amas o teu filho e ele te gera bem-estar? Não. Só que na realidade as pessoas não percebem isso. Elas confundem se dedicar ao outro com amor, e muitas vezes não é. Então, quais as causas do amor? Bem-estar sempre. E sim, Cláudia, exatamente essa é a ideia, desmistificar o amor. Eu acho muito curioso quando as pessoas dizem não, um filho deve amar sua mãe, uma mãe deve amar seu filho. Dever? Isso não tem nada a ver com dever. Eu vou contar uma história. E foi quando eu abri meus olhos para tudo isso. A história
é de um paciente que eu atendi há muito tempo, e ele estava casado já fazia bastante tempo, e ele tinha uma filha de pouco menos de 30 anos, que tinha uma filha de pouco menos de 10 anos. E ele vira para mim e diz: Bayara, eu não sei o que fazer, a minha esposa, que é mãe da minha filha, e a minha filha estão brigando muito, e eu não entendo. Ele vira para mim: eu não entendo como é que minha esposa está brigando com a minha filha. A minha esposa fez tudo pela minha filha. E enquanto ele falava com uma ternura no olhar, e essa ternura no olhar ficava claro que ele amava muito a filha. E eu perguntei para ele: você já viu a sua esposa, mãe dessa filha, olhando para a filha de vocês com esse mesmo olhar que você possui? Com essa mesma ternura? Ele olhou para mim e disse: não, mas ela fez tudo pela nossa filha. Pois é. E aí foi quando eu entendi que existe o que se chama de mãe protocolar, pai protocolar. Fazer muito por alguém não significa amar esse alguém. Às vezes é uma questão de culpa, às vezes é uma questão protocolar, às vezes é uma questão de uma boa mãe tem que fazer isso, então eu vou fazer isso, que não significa que eu ame minha filha, que eu ame o meu filho. Então nós precisamos sempre nos perguntar o que é que está por trás do amor, e o que está por trás do amor é sempre o bem-estar que o amado gera no amante, e é isso que leva o amante a buscar o bem-estar do amado, da amada. Então, não existe amor incondicional, e um outro conceito que a gente vai colocar aqui é que nós nunca amamos a pessoa, mas sim quem nós pensamos que a pessoa seja. Isso é muito importante, porque vamos pensar num cidadão que acaba se vendendo muito bem para a mulher. E aí ela começa a fazer uma fantasia, o que se chama na hipnose de pseudo-orientação no futuro. Na primeira noite que ela sai com ele, ela já pensa que vai ser legal namorar com ele, vai ser legal casar com ele, vai ser legal viajar com ele, vai ser legal ter filhos com ele. E ela sai com ele por 2 noites, e na realidade, na cabeça dela já passou anos, e agora se desenvolveu um sentimento profundo com base na imaginação. Ou seja, o sentimento não veio do que aconteceu no real, o sentimento veio do que a pessoa pensou. Então é muito importante nós entendermos que os nossos pensamentos, e o que eu vou dizer agora vai contra poetas, vai contra várias linhas da psicologia, vai contra a filosofia, diferentes filósofos. O governante, o governador dos nossos sentimentos é o nosso pensamento. O problema é que muitas vezes a gente pensa coisas, nós percebemos coisas que nós não percebemos que nós percebemos. Ficando mais ou menos assim: determinada pessoa me faz bem, mas eu não sei explicar o porquê. Ou seja, tu tens a sensação, mas tu não consegues explicar a sensação. Já vi filhos querendo fazer de tudo pelas mães, não é porque eles amam as mães, mas porque eles precisam do aval da mãe para eles se sentirem bem sobre eles mesmos. Então, na realidade, é um exercício de autoestima. Então, eu vou me dedicar a alguém para essa pessoa me valorizar, não é porque eu estou me dedicando a ela. Não é amor, é a busca de aceitação para se aceitar. Então, muito importante, mães protocolares, sim, Cláudia, mães protocolares não faltam de fato. Bom te ver aí, Cláudia. E é isso aí mesmo, Liz. A sociedade diz que a mãe deve seguir esse ou aquele protocolo, é exatamente isso. Essa é a condição. Se você não fizer X, Y, Z em relação ao seu filho, você é uma péssima pessoa. E eu me disponho, confesso, a dizer que muitas vezes a culpa é mais forte do que o amor. A culpa de ser uma má pessoa, de ser uma má mãe, um mau pai, é mais forte do que o amor. Não é à toa que tem pessoas que ficam reféns dos seus pais, do estilo... Tem pai ou mãe que vira e diz assim pro filho, e claro, tem namorado, namorada, enfim, isso não é apenas pais e filhos,
que diz, você até pode sair e me deixar aqui em casa, eu acho muito bom você se divertindo na sua vida, você tem momentos felizes e eu fico aqui em casa. E por culpa, o namorado fica em casa, a namorada fica em casa, o filho fica, o pai fica, e eu já vi gente levando os filhos assim até os 85 anos, até os 90 anos. E não, a filha não estava cuidando da mãe, morando com a mãe, cuidando da mãe, sustentando a mãe financeiramente. A filha não estava com a mãe porque ela amava a mãe, ela estava com a mãe porque ela se sentia culpada, ela se sentia refém. Na realidade ela não percebia que ela era, mas ela era refém da mãe. Porque a mãe deixava ela se sentindo culpada o tempo inteiro. É sempre importante cuidar com pessoas muito vitimizadas, do estilo, eu estou ferrado na minha vida, mas a culpa é da minha mãe, ou do coronavírus, ou da história, enfim, pessoas que têm muita facilidade de responsabilizar todo mundo, menos a si, pela própria vida. Pessoas assim são perigosas. Não apenas para elas, porque elas não mudam, mas inclusive também para outras pessoas, porque as outras pessoas começam a ficar reféns dessas pessoas. Bom dia, pessoal que está entrando. Então, vamos falar de romance. A palavra romance vem de Roma. Novelas de cavalaria de Roma, onde a mulher seria exaltada, parabenizada, tida como especial, tida como fantástica, e o homem romântico era aquele que faria elogios, abraçaria, daria buquês, tudo isso para fazer ela se sentir muito bem com relação a ele. Eu só vou colocar aqui algumas... Desculpa, Daniela, tu colocaste, você atribui isso a malfilhos também seria reflexo da relação dos genitores? Desculpa, eu precisaria que tu explicasse um pouquinho mais. Essa aí, Flávia, é espetacular. Muitas vezes é verdade, a gente só vai dar valor para as nossas mães, os nossos pais quando eles morrerem. É verdade, porque aqui vem uma das coisas que acaba com o amor. Nós temos, na psicologia, um sistema chamado de dessensibilização sistemática. Nada mais é que uma técnica simplesinha de como fazer uma pessoa se acostumar com determinado estímulo, e aí por causa disso tu paras de valorizar esse estímulo. Então a ideia seria que tudo aquilo que de bem-estar, assim como pais protocolares a filhos do mesmo modo, sem a menor dúvida, muitos filhos, eles vão apenas responder o que os pais querem, porque os pais ensinaram, mas não significa que os filhos sintam. Quer ver? Vou dar um exemplo bem bobinho, bem simplesinho. Os pais ficam ensinando o tempo inteiro os filhos, aprenda a dizer por favor. Eu acho super legal, eu sou completamente a favor disso. Ensina por favor, mas será que eles entendem o que significa por favor? Ou eles só estão aprendendo a dizer? Então as pessoas aprendem a falar o que elas não sentem. Então eles dizem por favor, mas o que significa por favor em última análise? Eles dizem assim, olha, você pode deixar de cuidar da sua vida para cuidar um pouco da minha e fazer algo que eu estou pedindo para você? É isso que é por favor. Uma criança não vai entender isso. Tá? Então sim, muitas vezes tu vai ensinar as pessoas a terem falas protocolares, até não sentimentos protocolares, mas falas protocolares com certeza. E aí a gente já falou de uma das coisas que gera que gera o fim do amor. Então agora vamos falar o que a gente está falando, que gera o amor. O amor é gerado pelo bem-estar que o amado provoca no amante. E agora o amante vai buscar o bem-estar do amado porque quer o bem dele, porque ele faz bem para ele, ela, enfim. Então agora vamos falar o que acaba com o amor. Uma troca, homem entra com dinheiro e mulher com juventude e beleza. Ronaldo, essa aí é uma boa que a gente pode dar uma olhada. Essas são noções mais peculiares, ainda tem relacionamentos assim. Era mais comum antigamente, quando as mulheres não se sustentavam. E era uma complementariedade. Tá? Se nós pensarmos em relacionamentos antigos, a mulher não se sustentava financeiramente e o homem não sabia cuidar da casa, ela fazia uma parte, ele fazia outra parte, ele cuidava bem dela de uma forma, ela cuidava bem dele de outra forma.
E aí os dois poderiam gerar amor com base nisso. Só que hoje, nos relacionamentos modernos, isso mudou muito, porque o homem sabe cozinhar, eventualmente, tanto quanto a mulher. A mulher é independente economicamente, talvez ganhando mais do que o homem. Então, por que ela vai ficar com ele? Por que ele vai ficar com ela? Então, agora vai ser outro tipo de bem-estar, vai ser outro tipo de amor, vai ser um relacionamento que a gente pode chamar de moderno, um amor moderno, porque os bem-estares procurados num e no outro são diferentes. Então, primeira causa do fim do amor, e talvez seja maior, é o costume que leva à indiferença. Eita! Então, imagina, na primeira noite que o cidadão sai com a mulher, e é isso, será sempre uma troca, eu cuido bem de você, você cuida bem de mim. E eu realmente não vejo isso exatamente como sendo uma coisa ruim. É que o amor está relacionado especificamente mais com o bem-estar que a outra pessoa gera em ti por ela ser quem ela é, não por o que ela tem. Porque senão, de fato, fica de outra linha. Pois é, Doris. Desculpa, deixa eu brincar um pouquinho contigo. Depois a gente retoma ali uma outra ideia que eu estava colocando, mas é muito importante isso, Doris. Não é que o amor estraga demais o filho. Talvez querer ser amado demais pelo filho que estraga o filho. Deixa eu explicar isso, que ficou meio estranho. Imagina uma mãe que quer ser super amada pelo filho, super gostada pelo filho. O que a gente precisa fazer para ser gostado por alguém? É fazer tudo o que a pessoa quiser. Só que no processo, muitas vezes, se a mãe for fazer exatamente tudo que o filho quer, o que acontece? O filho não aprende a lidar com exigências, o filho não aprende a lidar com não, ele não aprende a lidar com frustração. Então, o problema não é exatamente amar demais. O problema acaba sendo, talvez, ter tanta dificuldade de dar limites, porque, de repente, a própria mãe quer ser agradável. Fora que existe toda uma cultura desenvolvida, principalmente a partir da década de 90, em que a ideia era que as crianças que iam se educar, é uma das ideias mais idiotas que eu já vi na psicologia, da pedagogia. Vão fazer o que? Estragaram, deu essa geração hoje em dia, que em grande parte querem tudo na mão, tem dificuldade de se dedicar, porque veio uma ideia muito forte na década de 90, de que não se devia dizer não para as crianças, ou deveria ser um não mais camuflado. As crianças saberiam o que é melhor para elas, e os pais e a escola só deveria criar um contexto para a criança ficar bem educada. Isso é uma palhaçada e, enfim, isso foi passado para as mães, para os pais, e está dando um monte de problema no que se refere a isso. Então, muitas vezes, um filho só vai perceber o quanto o pai ou a mãe ama depois, talvez quando ele vire pai, quando ele vire mãe. Mas buscar o bem-estar do filho, por exemplo, a mãe busca o bem-estar do filho, muitas vezes ela não quer que ele sofra, ela não quer ver uma lágrima saindo dele, mas o problema é que é isso que torna ele forte para o futuro, e é isso que vai transformá-lo em alguém capaz de enfrentar a vida, só que vai doer hoje para não doer amanhã. E eu costumo dizer que entre exigir demais de um filho ou de menos, se tu tiveres que optar entre esses dois, exige demais. Porque é muito mais fácil eu dizer para um paciente que ele está ansioso porque está trabalhando demais, então calma, trabalhe um pouco menos, do que dizer para um paciente que está acostumado a ficar numa boa, tranquilo, sem muito estresse, dizer, porra, vamos lá, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos nos dedicar. Mas eu vou cansar, e daí que tu vai se cansar, meu amigo, faz parte da vida cansar. Então, a gente volta um pouco para cá, né? E se vocês forem tendo perguntas, vão dando um toque, e eu, dentro do possível, vou respondendo. Tá ok? Então, causas comuns para o fim do amor. A primeira é o costume levando a indiferença. Então, imagina que na primeira vez que tu sais com um homem, que tu sais com uma mulher, vocês vão ao restaurante, vocês dois são sorridentes, vocês dois são gentis, o homem abre a porta do carro, a mulher ela é mais meiga, e os dois no primeiro dia eles reconhecem isso, valorizam isso, e é esse bem-estar que um está gerando no outro que vai aproximar o casal. Só que daqui a pouco tudo que ele faz, que gera bem-estar nela, ela se acostuma. Então, de repente, o cidadão, a primeira vez que ele faz uma comida para ela agradece muito, acha super legal. Depois que ele faz a 25ª, não faz mais diferença.
Isso é um problema que eu diria que é genético. Em grande parte por aí mesmo, Paula. Quem ama admite um não. Né? Tem uma série de coisas nesse sentido, sem a menor dúvida. Então, esse problema genético que a gente tem de se acostumar com os estímulos e parar de valorizá-los é como se tu te acostumasse com o bem-estar. Então, agora o bem-estar deixa de existir. Quando o bem-estar deixa de existir ou quando o bem-estar deixa de ser valorizado, acabou o amor. O que é um baita abacaxi, obviamente. Aqui a gente poderia colocar como qual que seria um exercício para evitar o fim do amor. Um possível exercício nesses termos. É tentar sempre buscar voltar a valorizar o que a pessoa fez, quem a pessoa é, ao longo do relacionamento. E não acho que amor só é verdadeiro se durar uma vida inteira. Que bobagem. Eu ouvi isso uma vez na música, se não me engano, do Van Halen. Como é que você sabe que é amor porque dura a vida inteira? É, horrível. Mas enfim, a música era boa em si. Muitos amores podem mudar por 1000 diferentes razões. Essa foi uma delas. Então, outra coisa que finaliza o amor, uma ou mais mágoas intensas ou acúmulos de mágoas, seja uma traição, brigas constantes, e é curioso que muitas vezes tem coisas que acontecem em relacionamento que não foram graves, mas dá uma trincada no sentimento e nunca mais é a mesma coisa. Então, imagina uma mulher, vamos pensar nessa situação. Imagina uma mulher que a coisa que ela mais gosta no namorado é o fato dele ser um cara honesto. E isso faz com que ela se sinta muito bem com ele. E agora ele chega para ela em determinado momento com um sorriso e diz: bah, estava hoje caminhando, eu vi a carteira de um cara caindo e aí eu vi aquilo, eu fiquei quieto, achei $5.000 na carteira. Ela olha para ele e dá uma trincada. Se o que ela mais valorizava nele era justamente a honradez, a retidão dele, acabou de trincar aquilo. Então, às vezes, é o início do fim uma situação dessas. A palavra mágoa vem de mácula, que significa mancha. Então, uma mágoa pode ser exatamente aquilo que está manchando o sentimento. Outra situação que gera o fim do amor. E essa aqui já é mais complicada. Quando eu tinha 15, 16 anos de idade, nada era melhor do que um bom cheddar McMelt. Eu pegava o cheddar McMelt e só de olhar aquilo eu já salivava. Eu pegava um daqueles saquinhos de sal, abria e colocava porque sempre vinha pouco sal. E era maravilhoso. Nada eu trocaria por um cheddar McMelt. Mas hoje eu não troco nada por um bom bife de chouriço mal passado. Mudou o gosto, então o que me fazia bem não me faz mais. E essa é uma das formas de acabar o amor. Nós mudamos de gostos. E esse é o problema, que é uma boa mulher. Ale, daqui a pouco eu respondo essa tua, que é bem importante. Aceitação do outro. Quando a gente pensa em termos de amor, e eu já vi isso acontecendo, o cidadão ele é apaixonado pela mulher, ele tem 28 anos de idade, ela cuida bem da casa, ela cuida bem dele, ela é dedicada, ela é meio brava, mas tudo bem, tá tudo certo, ele ama quem ela é. Só que aí daqui a pouco ele começa a não dar muita bola para a mulher que gosta de cuidar da casa, ele começa a não dar muita bola para as características dela, começa a valorizar outro tipo de coisa, outras características, e aí o amor que existia por ela vai desaparecendo.
será que nós deveríamos insistir num relacionamento, mesmo não existindo mais amor? Olha, pessoal, eu não sou padre. Para mim, que a terapia de casal é uma terapia que leva os dois a se sentirem bem, se possível juntos, se não possível separados. Nada pior, muitas vezes, do que um casamento ruim que as pessoas não se separam. Então, essa é uma particularidade importante. Então, mudar os gostos muda a sensação de bem-estar. E essa sensação de bem-estar alterada pode acabar o amor. Tá? Então, voltando ali, tu colocaste, a aceitação do outro é amor. Quando a gente fala de aceitação, a gente nunca precisa aceitar ou se preocupar em aceitar um chocolate que alguém nos dê. A gente sempre vai aceitar na medida que nós gostarmos. Então, a ideia não é exatamente aceitar as coisas boas, mas sim as ruins. E será que a gente deve aceitar tudo de ruim do outro? Aí é onde cada um precisa responder para si. Eu acho bastante saudável ser intolerante com algumas coisas, tanto quanto ser tolerante com outras. E sim, a grande pergunta é o que cada um tolera, o que cada um toleraria na sua vida. E aí é a resposta de cada um. Então, aceitar a outra pessoa, aceitar as coisas ruins do outro. Claro, muitas vezes eu acho que a gente tem que aceitar, tolerar diferentes coisas. A pergunta é até onde tolerar o quê? Essa é uma grande questão. Tolerar tudo, não me parece uma boa ideia. Eu já vi mulheres que apanhavam e ao ser perguntado para ela por que você aceita, ela dizia não sei, mas ficava claro e depois ela conseguiu se separar. Era uma mulher extremamente bem sucedida financeiramente e volta e meia ele era agressivo com ela, só que ela aceitava. Mas por que ela aceitava? Ela aceitava porque ele sabia mexer muito na autoestima dela, que era super baixa. Então ele dava alguns tapas nela de vez em quando, ela tinha medo de denunciá-lo, mas ela aceitava isso porque ele mexia perfeitamente com a autoestima dela, dizendo que ela era linda, que o sexo era maravilhoso, tudo que ela sempre quis ouvir na vida ele falava. Então ela tolerava isso porque ele dava essa outra parte boa. Quando ela não precisou mais dessa parte boa, porque ela conseguiu reconhecer coisas boas nela, aí ela se divorciou. Sim, baixa estima é um abacaxi. Bom. Então, se nós começamos a alterar, eu tolero tudo da minha filha, amo demais. Ótimo. A ideia de tolerar é sempre boa, tá? Mas sempre vale também a pergunta, o que não tolerar? E se não tolerar, o que fazer ou não tolerar? Tá? Então, vamos para uma outra coisa. Essa aqui é muito curiosa. Eu já vi muitas mulheres amando homens amando mulheres por situações específicas. Então a mulher vira para mim e diz: o Bayar, ele é um excelente profissional. Ele é muito inteligente. Tá? Isso significa que ele é um bom marido. Eu gosto de brincar às vezes com a seguinte situação. Vamos pensar num carro de Fórmula 1. Um carro de Fórmula 1 ele é excelente para pista de Fórmula 1. Se tu colocares ele em São Paulo ou numa pista de rally, ele não vai andar 100 metros. Então significa que porque seja bom numa coisa, vai ser bom em outra. Então, um cidadão que pode aparentar ser um ótimo profissional, ele pode ser um ótimo profissional. Não significa que ele seja um ótimo amigo, nem tampouco um ótimo marido. Não é porque um cidadão é um ótimo amigo que ele vai ser um ótimo marido também. Então, as pessoas podem ser ótimas em uma ou outra função na vida delas e não em outra. Tem mulher que acaba levando um homem na sua vida profissional sem a menor dúvida, Paula. Tem pessoas que ajudam. Eu costumo brincar que um bom relacionamento multiplica a felicidade por 2 e um relacionamento ruim divide as dores por 2.
Um relacionamento bom multiplica a felicidade por 2. Um relacionamento bom divide as dores por 2. E um relacionamento ruim divide a felicidade por 2 e multiplica os problemas por 2. Agora deu certo. Exatamente, Dani, esse é o aspecto, certo? Então, muitas vezes tem bem-estares que nós procuramos nos relacionamentos que, se não existir, as pessoas se afastam. E tudo bem. Vamos pensar numa mulher que ela diz: a coisa mais importante para mim num homem é ter um humor tranquilo, ter um bom humor, ser um cara leve. E ela começa a namorar com um cara pesado. Então, esse ingrediente que eventualmente seria fundamental para ela, na medida em que ele não tiver, ela até pode conseguir aguentar nos primeiros meses ou até anos, mas a tendência é que aí o amor vai acabar. Então, cada um de nós precisamos entender o que é que nos leva a amar alguém, o que é que nos leva a nos afastar de alguém. E muitas vezes esse cristal trincando, que pode ser exatamente a percepção de que a pessoa não é boa naquilo que tu valorizavas muito, pode ser o início do fim. Muitas vezes a gente nem percebe. Então, vamos para uma outra ideia aqui que é importantíssima. Amar é uma coisa, estar casado é outra. A gente brinca e diz: se vocês estão casados é porque eles se amam. Não tem nada a ver. A palavra amar é buscar o bem-estar do outro. Mas muitas pessoas, elas estão casadas, mas não é porque elas se amam, é porque muitas vezes elas têm medo de se separar. Eu já vi gente que virou para mim e disse: Bayar, eu não me separo por causa dos meus filhos. E aí eu respondo: bom, se você recebesse uma herança de 5 milhões de reais, o que você faria? Eu me separaria. Ups. Então não se separa por causa dos filhos ou por uma questão financeira? Bom, caixinhas colocaixas, talvez porque semelhante atrai semelhante. Vamos pensar. Quem me conhece sabe que minha letra é ótima. Kátia, eu vou tentar fazer isso aqui contigo. Vamos ver. Vamos pensar num relacionamento que só tenha isso de afinidades. Minha coordenação continua péssima, não sou cirurgião. Então, imagine um relacionamento que só tem isso de afinidades. Tá? Chega no final de semana, o cidadão pergunta para a mulher: o que tu estás a fim de fazer amanhã, sábado? Ela diz: vamos dar uma corrida de 15 quilômetros, depois vamos comer uma salada e vamos tomar um açaí. E depois disso, quem sabe a gente toma um suco detox e aí a gente vai na feira de orgânicos. E aí ela perguntou: o que você quer fazer amanhã? E ele disse: eu estava pensando em acordar, tomar um café, depois lá pelo meio-dia começar a tomar vinho e depois fazer um churrasco e sem exercício, pelo amor de Deus, sem exercício. Tende a dar certo esse relacionamento? Não. Então, qual um relacionamento que a princípio tende a dar mais certo seria um que fosse... Eu tenho que olhar para mim. Deixa eu fazer um negócio aqui, senão não vai dar certo. Olha a diferença. Certo? Uma das grandes coisas para o relacionamento dar certo é afinidades. Falta de afinidades complicam. Vamos fazer uma comparação de relacionamentos antigos e relacionamentos modernos. Então, bom, o que precisava para um homem eventualmente amar uma mulher? Cama, mesa e banho. E a mulher amaria ele na medida em que fosse um cidadão que cuidasse bem, que a respeitasse e assim por diante. Ok. Só que hoje em dia mudou. Os relacionamentos modernos, eles têm 4 pés, mais ou menos, de base. E aqui é onde muda todo esse aspecto. Primeiro aspecto que é antigo, objetivos comuns. A mulher queria fazer família, o homem queria fazer família, então isso não era um problema. Então essa é a primeira parte. A segunda parte é fidelidade. A palavra fidelidade é meio ruim. Eu prefiro lealdade. A palavra lealdade é mais interessante. Lealdade vem de leal, que vem de lei. Cada casamento tem suas leis e as suas leis precisam ser respeitadas. Então isso seria lealdade.
Então, objetivos comuns, lealdade. Terceiro ponto, atração sexual. Tem casais que podem ficar casados felizes sem ter relação sexual e ok, se os dois não tiverem vontade de ter relação sexual, ok, sem problemas. Então, atração sexual, objetivos comuns, lealdade, e agora vem o quarto. E esse quarto que é muito interessante e talvez seja completamente novo na humanidade, que é a amizade. Pois é, Paula, sobre morar juntos, ser super nocivo. Ter namorida, eu acho ótimo essa frase. Moramos em casas separadas. Ótimo, é isso aí. A ideia não é necessariamente casar. A ideia é ter um relacionamento saudável. A ideia é cuidar bem um do outro. Se na mesma casa, ok. Se não na mesma casa, ok também. Morar juntos, muitas vezes, pode gerar atritos, tá? Bom, não precisa ir muito longe, basta dar uma olhada na quarentena. Quantas quarentenas estão aproximando casais e quantos casais estão começando a se separar por causa da quarentena? Então, a grande coisa é essa, o que dá certo para um, eventualmente não dá certo para o outro. E tudo bem, faz parte, é assim mesmo. Então, nós temos aí praticamente 4 pontos fundamentais para o relacionamento moderno. Amizade, objetivos comuns, lealdade e atração sexual. E, eventualmente, um quinto. E esse quinto é diferente, que é mimar, saber cuidar, saber se dedicar. Né? Seja uma massagem, uma comida, coisas simples, não precisa ser lá grande coisa. Tá ok? Então, esses 5 pontos de um amor moderno, essa é uma das grandes coisas que eu acho fabulosas da atualidade. A mulher não depende mais do homem, em teoria. No mínimo, ela pode não depender em termos financeiros. E o homem não depende mais da mulher para cuidar da casa. Então, eles não se relacionam por dependência. Claro, tem situações particulares como mulheres que têm muito medo de ficar sozinhas, ou homens que têm medo de ficar sozinhos. E aí eles se juntam não por amor, não por amizade, não por atração sexual, por medo. Então, aí é uma diferença bem forte entre o amor moderno e o antigo. E agora vem uma outra parte que eu gostaria de dar uma olhada, que é solteirismos. Tem texto, se vocês quiserem, no blog. Eu tenho um blog chamado Baiar Galvão, e se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada lá. Se chama, eu fiz um texto chamado Solteirismos 1 e Solteirismos 2. E por que eu acabei chamando de solteirismo? É porque uma pessoa continua sendo solteira mesmo não querendo. E o que levaria a isso? E cada texto tem uma base. A base do 1 é praticamente as características que nós temos que, de alguma forma, dificultam o relacionamento. Coisas como eu não mudo por pessoa alguma, eu vou continuar sendo como eu sou, eu sou assim e eu não vou mudar. As pessoas têm que me aceitar como eu sou. E eu não vou também me desagradar por ninguém. Aí a pessoa que pensar desse jeito e de várias outras formas, ela começa um relacionamento e tão simples como começar vai acabar em breve, porque ela tem uma série de características que se ela não mudar, ela vai continuar sendo solteira, simples assim. E tudo bem, se for o que ela quiser, sem problemas. Então, acaba sendo quais as características que eu possuo que dificultam relacionamentos. E a outra parte é, no Solteirismos 2, é muito importante, que seria o aprender a ser servil. Pode ter soado estranho agora, mas é simples. Eu acho que o homem tem que ser servil para a mulher, tanto quanto a mulher para o homem. Ser cuidadoso, ser dedicado e por aí vai. Né? Isso, Paula, tu ama ser solteira? Ótimo. Amavas, né? Agora tá com namorado. Mas a questão é essa. O ideal, ao meu ver, é que antes de casar as pessoas precisam aprender a viver bem sozinhas.
Porque muitas vezes o problema é que elas casam não é porque elas amam, é porque elas têm medo. O medo acaba governando a decisão de casar. Então a mulher vira para o homem e diz, vamos ter filho, a gente se separa, ele não quer ser pai, mas ele tem medo de ficar sozinho, então ele se submete à vontade dela. E vice-versa. Então, antes de casar, o ideal é aprender a morar sozinho. Enfim, como cada um vai querer fazer, se os dois vão querer ficar em casas separadas, não tem problema. Mas a ideia permanece. Pessoas que não conseguem aprender a viver bem sozinhas, o efeito acaba sendo que elas se submetem a cada relacionamento ruim. Eita ferro! Vamos pensar numa situação assim, a pessoa vive sozinha nível 3. E o casamento está nível 4. Será que ela aceita o casamento, mesmo sendo um nível baixo? Claro que aceita. Por amor? Não tem nada a ver com amor. Porque muitas vezes ficam aqueles relacionamentos que... ruim casado, pior separado, então eu vou ficar casado. Né? E sim, o casamento é definitivamente complicado. O problema é que também as pessoas não se perguntam onde é que elas precisam elas melhorarem para elas terem um relacionamento melhor. A coisa mais fácil do mundo é a gente responsabilizar o outro por algum problema que nós temos. O casamento não está dando certo, ele não está fazendo a parte dele, ela não está fazendo a parte dele, ok, e você está fazendo a sua. Às vezes sim, às vezes não. Bom, Flávia, pessoas olhando feio para nós, ou no mínimo de maneira estranha para nós, por alguma razão, não vale a pena deixar de fazer o que tu queres na vida para agradar uma outra pessoa que tu nem sabe quem é, usando a frase de Sêneca, para que você quer ser aplaudida por quem você não aplaude? Enfim, importante é o quão bem cada um faz para o outro. Então, mais uma ideia aqui, diferenciar amar, gostar e paixão. Amar, a gente está falando aqui o tempo inteiro, amar é buscar o bem-estar de alguém, pelo bem-estar que essa pessoa, por ser quem é, te gera. Isso é amar. Gostar é ter prazer em estar com alguém. E paixão vem do grego pater, que significa aquilo que te toma. Paixão é aquilo que vem com uma ideia arrebatadora. Alguns descrevem como borboletas no estômago. Outros descrevem como não conseguir pensar em outra coisa que não a pessoa. E uma das características básicas da paixão é que ela vem com um ingrediente. E o ingrediente é novidade. E a hora que o relacionamento deixa de ser novidade, muitas vezes a paixão desaparece. E vai flutuar, eventualmente, ao longo do relacionamento. Pode voltar a ter momentos de paixão, mas não eventualmente tanto quanto era no início. Então, enfim, alguns aspectos importantes de diferenciar amar, gostar e paixão. Eu acho que daqui a pouco vai acabar nosso tempo. E aí, já fica, eu acho que uma deixa, tá? O amor, esse assunto, ele é extremamente complexo. Então, se alguém quiser aprofundar alguma coisa nesse sentido, vocês podem me mandar mensagens pelo Instagram ou no meu Facebook, tá lá. E a gente pode aprofundar algumas coisas. A rotina pode ser um perigo no casamento? Pode ser. Se as pessoas não souberem cuidar umas das outras, sim. Aprender a saborear o que é do dia a dia, aprender a gostar do que é do dia a dia, é fundamental para manter um relacionamento, não importa se morando na mesma casa ou não. E de fato é complicado. Mas a verdade é que, da mesma maneira que a gente tem que se dedicar para aprender alguma coisa, eu diria que a gente tem que também se dedicar para aprender a ter um bom casamento. Refletir sobre isso. Eu sempre gosto da pergunta: quais características cada pessoa tem que dificulta relacionamento?
E bom, pessoal, a gente tem mais 18 segundos e dessa vez a gente finaliza ali tranquilo. Então só deixa para a próxima. Então a próxima eventualmente a gente fala de atração sexual. Hey, essa é uma parte boa. Ou não, depende. Enfim, pessoal, agradeço e até a próxima. Desculpa, abraço a todos.